Como resolver uma equação modular que tem mais de um módulo? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 2, item C e F do livro de cálculo A da Mira e da Diva, que fala sobre esse assunto, equações modulares que têm mais de um módulo. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os dois itens que a gente vai resolver são o item C e F. No item C a gente tem dois módulos, no item F a gente tem apenas um módulo. O item F ele vai servir como uma base ali para nossa resolução do item C. Então a gente vai começar a resolver o item F para a gente entender como resolve uma equação modular que tem apenas um módulo. E depois a gente vai para o item C para ver como a gente resolve uma equação que tem dois módulos usando a ideia do que a gente fez aqui no item F. Sempre que a gente tem uma equação modular, pela definição do módulo, a gente vai ter que abrir em casos. Os casos vão ser sempre onde o termo que está ali dentro do módulo ele é maior ou igual que zero ou menor que zero. Então, nesse caso, a gente vai considerar 3x mais 2 maior ou igual que zero e 3x mais 2 menor que zero. São os dois casos que a gente tem para trabalhar. E aí, depois que a gente dividir nesses dois casos, o módulo ele vai sumir. Nesse primeiro caso, como a gente está trabalhando com um termo positivo, a gente vai ignorar o módulo simplesmente, porque o módulo transforma tudo positivo. Se o termo já é positivo, então o módulo não vai fazer diferença na nossa equação. E a gente vai trabalhar só com 3x mais 2 igual a 5 menos x. Já nesse segundo caso, como a gente está com um termo negativo, para a gente transformar esse termo negativo em positivo, a gente precisa acrescentar um sinal de menos aqui na frente desse termo, para transformar um termo que é negativo em algo positivo. E assim a gente transforma a equação modular em duas equações que não têm mais módulo e a gente resolve essas equações agora normalmente usando as técnicas de equação do primeiro grau. A primeira equação aqui a gente vai isolar o termo x, então eu vou passar esse menos x para o outro lado, vai ficar 4x, né? Vai ficar 3x mais x, 4x, e esse 2 para esse outro lado, trocando o sinal. Então, vai ficar 5 menos 2, que é 3. Para a gente finalizar, basta a gente passar esse 4 dividindo. Então, x igual a 3 sobre 4. Mas para a gente ter certeza que 3 sobre 4 é realmente solução da equação modular, por mais que ele seja a solução dessa equação, ele também tem que satisfazer essa condição que a gente colocou aqui extra. Então, sempre que eu for resolver uma equação modular que eu dividi em casos, eu preciso testar a solução que eu encontrei nesse caso que a gente está trabalhando. Então, eu vou colocar no lugar do x, o 3 sobre 4. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9 sobre 4, mais 2, isso é igual a 17 sobre 4, que é maior ou igual que zero, então satisfaz essa condição e, portanto, 3 sobre 4 é solução da nossa equação modular. E agora a gente vem aqui para o segundo caso. Primeiro eu faço a distributiva, então menos 3x menos 2 igual a 5 menos x. Passo esse menos x aqui para o outro lado, vai ficar menos 2x, porque a gente tem menos 3x mais x, então menos 3 mais 1 é menos 2. E esse 2 que estava negativo vai passar para o outro lado positivo. 5 mais 2 é igual a 7. Para a gente fechar, a gente passa aquele 2 dividindo. Ficaria 7 dividido por menos 2, mais ou menos estando no denominador ou na frente da fração, não faz diferença. Então, geralmente, a gente coloca na frente da fração. E para fechar, a gente precisa testar se realmente satisfaz essa condição aqui do caso 2. Vou trocar o x por menos 7,5. Então, 3 vezes menos 7 é menos 21, dividido por 2, mais 2, isso é igual a menos 17 sobre 2, que é menor que zero, então satisfaz aqui o caso 2. Então, essa equação modular tem essas duas soluções, 3 sobre 4 e menos 7,5. Agora, a gente vai resolver o item C. E nesse caso, a gente tem dois módulos. Para isso, a gente vai escolher um desses módulos para começar trabalhando e dividindo em casos.
Então, eu vou considerar esse segundo módulo aqui do lado direito da nossa igualdade e vou dividir em dois casos, como a gente fez lá no item F. Então, eu vou considerar onde o 7x menos 5 é maior ou igual que zero, onde ele é menor que zero, e aí, quando eu for reescrever essa equação, como a gente está falando de um termo 7x menos 5 maior ou igual que zero, esse módulo aqui vai sumir e vai ficar apenas esse módulo aqui. E nesse segundo caso, a mesma coisa, só que a gente vai acrescentar o sinal de menos aqui na frente. E observem que eu já fiz a distributiva, então menos 7x, menos com menos virou mais 5. E nos dois casos eu caio numa equação modular do tipo que a gente tinha lá no item F. Então, de novo, a gente vai ter que separar em casos. Para cada uma dessas equações, eu vou separar de novo em dois casos. Onde esse termo aqui dentro, 2x menos 3, é maior ou igual que zero e quando ele é menor que zero. Então, a gente vai ter, para esse primeiro caso, o caso 1.1 e 1.2, que é quando 2x menos 3 é maior ou igual que zero, e o 2x menos 3 menor que zero. E aqui no segundo caso, o caso 2.1 e o caso 2.2, que é a mesma coisa, 2x menos 3 maior ou igual que zero e 2x menos 3 menor que zero. Então, sempre que eu tiver vários módulos, eu vou ter que ir abrindo nesses casos. Quando a gente tem uma equação que tem dois módulos, no fim a gente vai ter que tratar esses quatro casos que a gente está vendo aqui embaixo. Porque esse caso 1 e caso 2 preliminar, eles vão decair para esses dois casos. E a gente vai ter que sempre pensar nessas duas condições que a gente está colocando. Vamos fazer, vamos resolver e aí a gente vai entender melhor como funciona. Vou começar pensando aqui no caso 1.1. Caso 1.1, ele fala que o 2x menos 3 é maior ou igual que zero. Então, esse termo que estava aqui no módulo, a gente só vai reescrever. 2x menos 3 igual a 7x menos 5. Vou passar o 7x lá para o outro lado. Vai ficar menos 5x, porque é 2x menos 7x, então menos 5x. E esse menos 3 vem para cá com um sinal positivo. Então, menos 5 mais 3 é igual a menos 2. E fecha dividindo, né, o menos 2 por menos 5. Só que como tem menos tanto no numerador quanto no denominador, a gente vai compensar esses sinais e vai virar positivo, né? Lembrar da regra dos sinais vale também para divisão. Só que para a gente ter certeza que esse termo 2 sobre 5 é solução da equação modular, a gente precisa garantir que vale essas duas condições. Então, eu vou substituir o x por 2 sobre 5 aqui nessa primeira condição, que é 2 vezes 2 sobre 5 menos 3. Isso é menos 11 sobre 5, que é menor que zero. Então, não satisfaz essa condição aqui de ser maior que zero. Portanto, esse x aqui, 2 sobre 5, não é solução da nossa equação modular. Vamos para o próximo caso. Eu vou continuar com o caso 1, só que agora a gente vai entrar para o caso 1.2, que é quando o 2x menos 3 é menor que zero, e a gente vai substituir, né, transformar essa equação modular nessa aqui, trocando o sinal. Então, menos 2x, o menos com menos virou mais 3. E faz o mesmo processo de uma equação de primeiro grau. Menos 2x menos 7x é menos 9x, menos 5 menos 3 é menos 8. E passo agora o 9 dividindo, então x igual a 8 sobre 9. E de novo, eu compensei os sinais porque a gente está falando de uma divisão. Então, menos com menos na divisão também é positivo. Vamos agora validar se esse 8 sobre 9 é a solução da equação modular, vendo se ele satisfaz essas condições que a gente colocou. Então, vou substituir aqui na primeira condição. 2 vezes 8 sobre 9 menos 3 é menos 11 sobre 9. Deu menor que zero, agora sim satisfaz a condição do caso 1.2. E vou colocar essa outra condição aqui. 7 vezes 8 sobre 9 menos 5 igual a 11 sobre 9, que é maior que zero. Então, satisfaz as duas condições que a gente tinha aqui para o caso 1.2. E, portanto, esse x igual a 8 sobre 9 é a solução da nossa equação modular. A gente resolveu o caso 1 agora e encontrou uma única solução para esse caso 1.
Vamos para o caso 2, quando 7x menos 5 é menor que zero e a gente tinha caído nessa equação. E vamos aos dois casos resultantes agora para a gente tirar esses módulos. Quando 2x menos 3 é maior que zero, a gente vai pegar essa equação e transformar ela nessa aqui, ignorando o módulo, porque o 2x menos 3 é maior ou igual que zero. Vou passar esse 7x aqui para o outro lado, então vai ficar 2x mais 7x, que é 9x, 5 mais 3, que é 8, e x igual a 8 sobre 9. A gente já viu que esse 8 sobre 9 é a solução da nossa equação modular, porque ele satisfez o caso 1.2, mas a gente pode ver se aqui ele satisfaz também. Nesse caso, repetiu a solução e isso pode acontecer, principalmente quando a gente está trabalhando com equações que têm termos x de primeira ordem. Mas sempre é importante a gente ir verificando e testando se realmente satisfaz as condições que a gente tem. Então, vamos substituir ali na primeira condição, 2x menos 3, troquei o x por 8 sobre 9, que é menos 11 sobre 9, é menor que zero, então não satisfaz essa condição. Então, esse caso 2.1, ele não tem solução. Com essas condições, a gente não acha solução para essa equação modular. E vamos ao último caso, caso 2, onde as duas condições são menores que zero. Então, aqui a gente já colocou o sinal de menos e aqui a gente vai acrescentar também o sinal de menos. Então, menos 2x, menos com menos vai ficar mais 3. Vamos passar esse 7x lá para o outro lado, menos 2x mais 7x é igual a 5x, e 5 menos 3 é igual a 2. Passo 5 dividindo e a gente tem o 2 sobre 5, que também foi uma das possíveis soluções que a gente encontrou lá no caso 1.1. Lá a gente descartou essa solução porque não satisfazia as condições e aqui a gente vai verificar se ela satisfaz. Então, eu vou trocar o x por 2 sobre 5. 2 vezes 2 sobre 5 menos 3 é menos 11 sobre 5, é menor que zero, então satisfaz essa condição. E a gente tem que satisfazer essa condição aqui também. 7 vezes 2 sobre 5 menos 3 é menos 11 sobre 5, que é menor que zero também. Então, satisfaz as duas condições e, portanto, esse termo x igual a 2 sobre 5 é solução para essas duas condições que a gente colocou aqui. A gente tem duas soluções para essa equação modular. Sempre é importante a gente ir abrindo o número de casos, né? Ali dependendo do número de módulos que a gente tem. E assim a gente finaliza a resolução desses dois itens, desse exercício 2 do livro de cálculo A da Mira e da Diva. Eu trouxe o item F como uma motivação, como uma lembrança de como resolver uma equação modular que tem um módulo, e depois a gente foi abrindo para equações que tem mais de um módulo. A ideia vai ser sempre a mesma, não importa quantos módulos a gente tem, a gente vai escolher um para trabalhar e vai dividir em casos. E aí, se esses casos ainda aparecerem em módulo, a gente vai abrindo de novo em mais casos. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos. E até o próximo vídeo.